Bom, o segundo sólido que nós vamos ver, né, o segundo poliedro, na verdade, são as pirâmides. Tá? A pirâmide ela é um sólido determinado a partir da convergência das linhas de um sólido, né, até um vértice em um ponto em comum. Então, de novo, né, eu tenho um plano, né, aí eu desenho aqui dentro um polígono, certo? No caso aqui é um quadrado. Se eu pegar cada vértice desse polígono e convergir, né, uma linha de cada vértice até um ponto em comum aqui na parte de cima, eu obtenho uma pirâmide. Tá? Então essa pirâmide ela pode ter uma base quadrangular, né, como nós vimos aqui, um quadrado, pode ter uma base triangular ou uma base pentagonal, da mesma forma que os prismas, né? Quais são os elementos da nossa pirâmide? Ela tem um vértice, que é o ponto A, né? Aqui embaixo, ponto B, ponto C, ponto D, né? Tem as arestas laterais, então as arestas são dadas pelo aqui a parte de cima, né? O vértice V até A, vértice V até D, vértice V até C, vértice V até B. A base é o nosso sólido, o nosso polígono, né? No caso um quadrado, e as faces laterais são todas essas medidas, né? No caso aqui eu tenho 4 faces em formato triangular, né? Que é VAB, VBC, VDC e assim por diante. Tá? Posso calcular a área total e o volume de uma pirâmide pela relação área lateral, que seria a área de uma dessas faces vezes 4, né, nesse caso, que como é um triângulo, a área é a área simples de um triângulo, mas como tem 4 faces eu vou multiplicar por 4, nesse caso, mais a área da base. O que é a área da base? A área total aqui, nesse caso, de um triângulo. Tá? E o volume da pirâmide ele é dado por a área da base, né? Que é isso aqui que a gente já tinha calculado, vezes a altura da pirâmide, dividido por 3. Tá? Então tem mais um elemento dessa pirâmide que a gente precisa ter em conta, que é a altura relativa à base, que a gente chama de apótema. Tá? Essa apótema é essa distância aqui que liga o vértice até o ponto médio aqui dessa medida, né, da minha base. Tá? A altura da pirâmide, quando eu for calcular o volume, é a altura aqui do vértice até o centro, né, até a origem da minha base. O apótema não, o apótema ela é essa medida aqui que está em vermelho mais destacado. Em geral, o apótema ele é maior do que a minha altura da pirâmide. Aí ele é chamado de altura relativa à base. Tá? Vamos fazer aqui um exemplo para a gente conseguir entender melhor essa pirâmide. Tá? Então, eu tenho uma pirâmide retangular, uma altura de 12 centímetros. Tá? Então, a altura que liga o vértice ao centro aqui da minha base, e lados iguais a 10 e 18. Tá? Então, o meu retângulo aqui de dentro, ele tem 18 por 10. Tá? Calcule a área total da pirâmide e também seu volume. Tá? Então, o que eu tenho que pensar é qual que é a área total dessa pirâmide. É a área dessa base, né, que a gente já sabe com as medidas 10 vezes 18, né, eu tenho uma base de uma área de 180, certo? Base vezes altura. Mas a área total ela é dada pelas áreas laterais também. Então eu preciso pegar a área desse pedaço vezes 2, né? Porque eu tenho duas, ela aparece 2 vezes nesse pedaço e no lado oposto, mais a área aqui da parte frontal, né? Então, se a gente observar bem, pessoal, para calcular essas áreas laterais, tá faltando justamente a medida do apótema aqui, ó.
Tá faltando essa medida aqui, que seria essa medida aqui, né? VM e a medida VN, tá? Que seriam os apótemas aí, tá? Sabendo disso, né? Sabendo quanto que é a gente conseguindo calcular aqui o apótema, fica fácil porque a gente calcula uma área de um triângulo, tá? Ou melhor, eu posso calcular já duplamente a área dessa frente e da parte de trás, da lateral e da outra. Então, como é que a gente calcula o apótema nesse caso aqui, né? Primeira coisa, eu preciso calcular o pedaço VM, que é o apótema aqui da lateral. Se eu observar bem, pelo desenho que foi passado, o que é esse pedaço VM? Tá? Eu vou até voltar aqui pro... Isso aqui seria uma diagonal, né? Ó, VM, sendo que eu tenho a altura da minha pirâmide de 12 centímetros e o apótema da base, que liga aqui o ponto médio do lado AB com o centro, de 9. Então virou um triângulo, né? Um triângulo retângulo. 12, 9 e essa medida aqui. Então vou calcular, né? Esse apótema lateral, fico com VM ao quadrado, é igual a 12 ao quadrado, mais 9 ao quadrado. Então 12 ao quadrado, 144, 9 ao quadrado, 81. Então meu VM ao quadrado é 225. Portanto, a minha apótema, ou o meu pedaço VM ali, é raiz de 225, que dá 15 centímetros. Então, eu já descobri essa medida aqui. Tá? Agora, eu vou calcular o VN. VN é a apótema frontal, vou chamar assim. Tá? Que ela é o que, né? Esse pedaço VN, ele está relacionado com a altura da pirâmide e a apótema lateral aqui também, né? No caso também poderia ser a apótema da base. Portanto, né, na hora de calcular esse VN, a gente tem VN ao quadrado é igual a 12 ao quadrado mais 5 ao quadrado. Então 12 ao quadrado é 144 mais 25, isso dá 169, cuja raiz é 13, né? Ok. Então agora, pessoal, para que eu fiz todos esses passos? Porque para fazer a área total, né? Deixa eu pôr para cá. Para fazer a área total desse exercício, eu tenho que pensar o que é a área total. A área total vai ser a área da base, que a gente já sabe, né? 10 vezes 18, mais a área frontal, mais a área lateral. Quem que é a área da base? Vamos fazer por etapas aqui. A área da base é a área de um retângulo, que é dado por 18 vezes 10. Então, 180 centímetros quadrados. A área frontal, né? Aqui seria 2 vezes a área frontal, porque a frente é a mesma coisa que atrás, e a área lateral também vezes 2, né? Porque aqui eu tenho um pedaço e aqui a parte oposta. O que seria a área frontal? É a área de um triângulo cuja base é 18, né? A altura é 13, certo? Que foi o apótema que eu calculei, dividido por 2, certo? Só que, pessoal, aqui eu não vou precisar multiplicar por 2. Então, se eu calcular essa área aqui sem dividir por 2, né? A área do triângulo, base vezes altura sobre 2, se eu não dividir por 2, isso aqui já me dá diretamente a área das duas partes, da frente e de trás. Então, 18 vezes 13 dá 234 centímetros quadrados. A área lateral, a mesma coisa. Tá? Como aqui, para saber a área total, eu preciso multiplicar por 2, se eu for calcular a área de um desses pedaços, né, se eu não dividir por 2, ele já me dá as duas, né, porque são iguais. Aqui eu vou fazer 10 vezes 15, que dá 150. A área total, então, é a soma de todo mundo.
234 mais 150 mais 180, isso me dá uma área de 564 centímetros quadrados. Tá? Essa é a área total dessa pirâmide. Mas não acabou ainda, né? A gente tem que calcular o volume total. O que é o volume total? É a área da base vezes a altura. Então, o volume é igual a área da base vezes a altura dividido por 3. A área da base a gente já tem, é 180. A altura da pirâmide é 12. Tudo isso eu vou dividir por 3. Então, 180 vezes 12, 2.160. Dividido por 3 dá um volume de 720 centímetros cúbicos.